Levanta bem alto a sua Bíblia e diga: essa é a minha Bíblia. Mas dá um sorriso para falar, né? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Provérbios 22, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Repete comigo assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, a honra e a vida. Amém, queridos? A moda agora é ser orgulhoso. Ser orgulhoso está em alta. Você pode perceber aí que nós vivemos embaixo de uma cultura. E hoje eu me coloquei numa posição de falar contra a cultura. Toda vez que um pastor vai pregar contra a cultura, geralmente ele vai encontrar muita resistência para pregar, porque as pessoas estão acostumadas a viver debaixo de uma cultura. E se você for perceber, nós vivemos embaixo de uma cultura de ostentação, amém? De orgulho. As pessoas, elas demonstram o que elas têm, elas gostam que as pessoas vejam o que elas fazem. Nós gostamos, e é complicado a gente dizer nós, mas a gente está embaixo dessa cultura, nós gostamos de muitos likes, muitos views. Amém, meu irmão? Não? E a gente fica contando quantos likes deu aquela foto, quantos views as pessoas estão vendo o nosso vídeo. Agora tem um negócio aí que a minha esposa me ensinou, que é um tal de Snapchat aí, que você fica fazendo... Que tranqueira aquilo, hein, gente? É bom, mas não é? Você tem, Solange, Snapchat? Não. E a gente está vivendo essa sociedade cheia de orgulho. E eu queria ministrar hoje na sua vida, embora é um dia de festa, um dia de alegria, porque eu acredito que nós precisamos nos blindar contra esse orgulho que está na sociedade. O orgulho, diz a palavra de Deus, provoca a nossa queda. O orgulho, diz a palavra de Deus, Deus resiste ao soberbo. E muitas vezes nós não estamos percebendo que, embora o mundo está dizendo para nós que o legal é você ser orgulhoso, o legal é você aparecer bastante, o legal é que as pessoas, você diminuir as pessoas e você poder crescer, a Bíblia diz algo totalmente diferente disso. A Bíblia diz que se você quiser riquezas, se você quiser honra e se você quiser vida, seja humilde. Seja humilde. E é muito difícil a gente entender isso, porque nós não compreendemos muito bem o que é esse negócio de humildade. A gente entende que humildade é mais ou menos assim. Você já olhou para alguém e disse assim: como ele é pobrezinho, como ele é humilde. Nós confundimos pobreza com humildade. O tema de hoje que eu quero pregar tem dois temas, você vai escolher. O mais duro e o mais leve, você que escolhe. O mais duro é: engula o seu orgulho. Gente, como vocês estão... O mais leve é o seguinte: mais Jesus e menos tentação. Detestar os dois, né? Eu estou vendo, detestar os dois. Mas eu, como pastor aqui, eu quero falar com você nessa noite e ministrar na sua vida. Pessoas orgulhosas, elas afastam as bênçãos de Deus. Você já fez uma entrevista de emprego e o candidato era orgulhoso? Eu já fiz. Você contrata alguém orgulhoso para trabalhar com você? Os empresários aqui, ninguém contrata orgulhoso, querido. Aquele mala, que ele quer contar para você, sabe? Te dar uma carteirada. Como é irritante às vezes, eu não sei se você se irrita com isso, Deus está me tratando nisso. É gente que gosta de dar carteirada em você, sabe? Fica falando das coisas assim, você fica... Mas eu queria dizer para você que muitos problemas que nós podemos estar vivendo hoje, talvez o desemprego,
Talvez você não esteja conseguindo uma recolocação profissional. Talvez você esteja passando com problemas no seu casamento, na sua família. Talvez você não fale com uma pessoa que você ama, mas que você está brigado. Tudo isso tem a ver com o nosso. Quem veio no culto hoje, diga amém. Não adianta fugir agora, tranquem as portas. Ninguém sai desse culto essa noite. Tem a ver com o nosso orgulho. Você está tão bicudo assim, bravo com a sua esposa, por causa do seu... Fala, povo de Deus, comigo, aleluia. Por causa do quê? Orgulho. O que é esse negócio de humildade aí? O que é isso aí? Primeiro, eu queria começar falando uma frase do C.S. Lewis que diz assim: a quem queira adquirir a humildade, acho que posso ensinar-lhe o primeiro passo. O primeiro passo é perceber que somos orgulhosos. E este também é um passo enorme. Nada mesmo pode ser feito antes disso. Se pensamos que não somos orgulhosos, na realidade somos muito orgulhosos. A primeira coisa para quem quer desenvolver um pouco de humildade é saber que nós somos orgulhosos. E vivemos numa sociedade cheia de orgulho. E que estamos nos relacionando com pessoas orgulhosas. E as pessoas vão medir você por aquilo que você tem. E as pessoas pressionam você por aquilo que você fala. E as pessoas te respeitam ou não respeitam de acordo com aquilo que você diz que fez ou deixou de fazer. E esse orgulho muitas vezes nós não percebemos. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui quantas pessoas são orgulhosas aqui, ninguém, só alguns vão levantar a mão, mas a maioria vai dizer que não, porque nós somos pessoas tão boas, tão maravilhosas. Os orgulhosos sempre são os outros. Eu não sou orgulhoso, eu sou prático. Orgulhosa é minha esposa. Aleluia! Estava duro de ganhar um elogio essa semana, viu, gente? Vamos entender a humildade. Humildade não tem a ver com aquela subserviência, né? Aquela pessoa que é servil, que é humilhante, aquela pessoa que fica, sabe, se desmerecendo. Eu não sei, eu não posso. Isso não tem nada a ver com humildade. Às vezes até é uma falsa modéstia. Você sabe que faz bem, mas fica mentindo para os outros. Eu não sei cozinhar, e você faz aquela comida maravilhosa e todo mundo fica te aplaudindo e você fica esperando e fala: não, mas eu não sei cozinhar. Só para ouvir mais um elogio, né? Hoje eu acertei sem querer, né? Aí as pessoas, para. Isso não tem nada a ver com humildade. Humildade também não tem a ver com dinheiro, porque eu já vi muitas pessoas muito pobres, inclusive eu, que já passei por muitos problemas financeiros, extremamente orgulhoso. Pessoas orgulhosas, elas não quer dizer, por exemplo, pessoas... Vou dar um exemplo. Você já teve alguma vez uma pessoa que você disse que iria dar uma blusa para ela, mas ficou com medo porque achou que ela ia ficar brava com você? Você falou: não sei como é que ele vai receber essa blusa aí, capaz dele achar que eu estou... Não é assim? Porque você sabia que ele era um pouco orgulhoso. Não tem a ver com dinheiro. A gente confunde as coisas. Eu vou chamar os universitários aqui para me ajudar a entender o que é a humildade, a consciência. E o universitário que eu vou chamar é o filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele fez uma definição sobre humildade, o que é uma pessoa humilde, que para mim ele acertou em cheio e não adianta eu tentar inventar. Ele disse assim: uma pessoa humilde, preste atenção, uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, aquela que sabe que ela e a outra pessoa saberão muitas coisas juntas, aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo aquilo que pode ser sabido. Não, vou ler de novo, vocês não entenderam. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo. Irmão, quantos maridos e quantas esposas estão brigando, e porque sempre o marido ou a esposa, qual importa, sabe tudo. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo. Eu acho que seria uma coisa terrível você estar debaixo de uma situação onde uma outra pessoa que você convive nunca reconhece os seus erros, porque ela sabe tudo. Sempre veja bem, você erra, eu só esqueci.
Você falha, você falhou. Eu, na verdade, eu não quis fazer. Vamos lá, uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, é aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, aquela que sabe que ela e a outra pessoa saberão muita coisa juntas, e aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo aquilo que pode ser sabido. Humilde sabe que não é Deus. Humilde é aquele que entra numa conversa sabendo que ele nunca vai saber tudo. Se você entra numa conversa e você quer esgotar todo o assunto, e só você fala, e só você sabe tudo, e é terrível conversa assim, né, gente? Você começa a falar assim, não, vamos falar sobre os nêutrons, os prótons, ele sabe tudo, né? Aí você muda de assunto, vamos falar sobre música, ele sabe tudo. Vamos falar sobre boxe, ele sabe tudo. A gente não percebe como nós temos dificuldade hoje de reconhecer os nossos erros, de reconhecer as nossas falhas. Talvez muitos problemas que você esteja enfrentando hoje é porque está faltando dentro de você e está faltando na nossa sociedade um coração um pouco mais humilde. Não é fácil, não é fácil. A humildade é uma coisa que você vai trabalhando, vai tentando na sua vida, e você vai aprendendo, e a maneira que você amadurece, você começa a entender que algumas coisas precisam mudar em você para você ser uma pessoa mais humilde. Eu quero dizer algumas características de um caráter humilde. Primeiro, uma pessoa humilde sabe que existem vários pontos de vista, e que nem sempre os pontos de vista são contrários, às vezes eles só estão em paralelos. Quantas brigas nós temos porque os pontos de vista são, na verdade, certos, podem estar certos ambos, mas nós não conseguimos aceitar que a outra pessoa tem um ponto de vista diferente do nosso. Nós, quando desenvolvemos um caráter um pouco mais humilde, a gente começa a entender que as pessoas têm gostos diferentes, as pessoas pensam diferentes, as pessoas enxergam a vida de forma diferente. Uma pessoa mais humilde, ela tem um caráter que não entra em brigas e controvérsias desnecessárias. Como eu vejo pessoas brigando lutas que não precisam brigar, gente batalhando por coisa, lutando por coisa que não tem ganho nenhum, só tem perda. Quer vencer, no final quer dizer, eu sabia mais que você. Não pode simplesmente dizer assim, tá bom, isso não me interessa, isso não vale a pena brigar com isso. E às vezes a gente percebe dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos, dentro do trabalho, pessoas em controvérsias totalmente desnecessárias. Talvez você esteja numa situação simplesmente porque você não quis engolir o seu orgulho. Talvez você perdeu o seu último emprego simplesmente porque você não pôde ficar de boca fechada. Talvez você entrou num conflito com o seu chefe e criou uma falta de relacionamento com ele porque você não conseguiu simplesmente deixar de brigar por coisa que não tinha ganho. Quando a gente desenvolve um caráter mais orgulhoso, as conexões não acontecem. Pessoas não conseguem se conectar com pessoas muito orgulhosas, não por muito tempo. Chega uma hora que cansa isso. Eu vejo muitas pessoas procurando aconselhamento, e às vezes elas vêm perguntar para nós, e a gente percebe que o que está faltando ali é um fechar a boca e o outro escutar o que tem para dizer. Pronto, falei. Mas o nosso orgulho não deixa. A gente não quer entender que a outra pessoa pode saber coisas que a gente não sabe. Terceira coisa que é um caráter de quem está buscando humildade. Quem está buscando humildade não fica preocupado com a ostentação. Ter que fazer para que os outros saibam. Ter que mostrar para os outros aquilo que você faz. Isso não é uma preocupação sua, querido. É interessante que a gente justifica isso de várias maneiras. A gente diz, não, eu não tenho que me importar com o que os outros pensam, eu não quero saber o que os outros dizem, mas a gente não percebe que nós estamos dando munição para os outros falar da gente, quando ficamos tentando provar para os outros que nós somos melhores do que eles, porque temos mais. Por último, uma coisa que eu percebo que é um caráter de quem quer ter um caráter mais humilde, é uma pessoa simples. Irmão, como a gente complica a vida da gente? Você pode ser mais simples. Às vezes a pessoa só estava falando para você assim, o dia estava bonito, e você tem que complicar tudo. Bonito por quê? Por que você está dizendo isso? O que você quer dizer para mim, hein? O que você está pensando? Você está falando com quem? Eu só disse que o dia estava
bonito, simples. Não, mas porque ontem não estava bonito? Só porque ontem nós passeamos? Se nós não tivéssemos saído, quer dizer que estava bonito o dia? Quantos estão entendendo aqui o que eu estou pregando aqui? É difícil a gente ir contra uma cultura. Mas nós não somos chamados por Cristo para viver debaixo do jugo da cultura. Você foi chamado por Cristo, querido, para ser nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus, meu irmão. Nós não estamos embaixo desse jugo que a sociedade coloca sobre a nossa vida. E eu queria trazer uma palavra nessa noite de libertação. Ser liberto, meu irmão. Você não tem que provar nada para ninguém. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Você não é, querido, os bens que você tem. Você é um ser espiritual, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus. E se você crê nisso, joga a tua mão para o alto, dá um glória a Deus. Vive a liberdade que o Espírito Santo te dá, meu irmão. Seja simples. Como nós carregamos fardo, meu irmão. É tão engraçado isso que eu vou dizer, porque quando a gente fala de ser simples, é perigoso, porque as pessoas confundem simples com ser simplório. Não quer ser simplório, ou confunde ser simples com ser avarento. Não, eu sou simples, eu não gasto R$1. Você é avarento. Não é? Isso é simples, não. Não, eu sou simples, na verdade, eu não divido com ninguém, o que eu tenho é só para... Não, você é sovina. Você guarda tudo para você, né? Mas quem é simples, e é difícil você falar, porque eu não entendo que simplicidade não é você não ter o que você quer, ou você não usar o que você gostaria. O problema é quando você fica angustiado, briga com seu marido, briga com seus filhos, briga com a sua família, porque você não comprou a marca da roupa tal. Ei, se liga, você é cheia da presença do Espírito Santo de Deus, tem uma família abençoada, está jogando fora as bênçãos de Deus. Consegue entender isso? Esse é o problema. O problema é que às vezes a moça quer casar e o moço quer casar com ela e ela não entende que o pai dela tem uma estrutura financeira que o rapaz não tem e fica exigindo dele coisa que ele não pode dar. Seja simples, case. Posso ouvir um glória a Deus? E o rapaz está querendo desistir porque não aguenta, meu irmão. Meu papai me levava para tal lugar. Minha mãe me levava a passear todo ano. É verdade ou não é isso? Às vezes não dá, meu irmão. Posso ouvir um fala a Deus aí? Sabe, eu vou falar umas coisas aqui que vocês vão dar risada de mim. Macarrão com manteiga é gostoso, pessoal. Se puser um alhozinho aí, um azeite, ainda fica, né? Quantos gostam aí de macarrão com alho e óleo? Então, simples demais. É bom comer uma macarronada, entende, né? Mas se fizer um macarrãozinho com alho e óleo também, né? É show. Mas nós complicamos muito, querido. Nós vivemos uma sociedade que está muito complicada. É muito brilho, é muita coisa. Eu particularmente, assim, eu tenho dificuldade com isso, porque não encaixa na minha cabeça, na imagem de Jesus. Para mim, Jesus era uma pessoa muito simples. Ele era o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Amém? Mas destituiu-se da sua glória e habitou no corpo mortal e andou entre os homens pecadores. Entende isso, não? Por quê? Porque Ele mostrou para nós que a vida é muito mais do que você tem. Pessoas humildes, por exemplo, conseguem viver melhor. Escute. Lembra que o texto que eu li disse: a recompensa. Não. Presta atenção agora. Olhe para mim. A recompensa. Presta atenção. O que é recompensa? É um ganho. É um resultado. Entende isso? Eu fiz e tenho uma recompensa. A recompensa do humilde e que teme a Deus é vida, é riqueza e é honra. Deus derrama a sua glória, Deus derrama as suas bênçãos, a recompensa sobre você é, querido, que você não se perdeu em tudo isso. Às vezes eu tenho uma sensação, hoje eu estava com a minha cabeça assim, mais nos anos 80, sabe? Vocês assistiram aquele filme Grimm's, que eram os monstrinhos?
Gremlins, como é que fala? Gremlins. Vocês assistiram? Só os velhinhos aqui da década de 80 assistiram esse negócio. Eles eram uns bichinhos bonitinhos. Parecia, lembra disso? Bonitinho, fofinho, tal. Todo em casa, que. Mas você pegava uma gotinha de água nele, ele virava o quê? Um monstro. Tem muito crente que é assim. Posso ouvir um fala Deus? Eles são fofinhos. Eles têm carinha de espiritual. Eles levantam a mãozinha, os olhinhos piscam. Mas dá 2 gotinhas de poder e dinheiro no bolso. Posso ouvir um amém? Viram uns monstrinhos, meu irmão. Deus não pode dar 2 gotinhas. Eu sempre falo isso. Comprava tubaína, dividia com os amiguinhos quando era criança. Agora consegue comprar coca 2 litros e fica... Verdade, Júnior. A Júnior deu um exemplo fantástico. Chupava aquele sorvetinho de sacolé, sabe? Que o tio da rua fazia. Agora compra aquele Häagen-Dazs. 2 gotinhas de poder, de autoridade, de dinheiro no bolso. Eu não preciso mais de Deus. Eu me resolvo. Eu não vou mais na igreja. Eu só fico olhando. Eu sou um pouco assim, observador, vamos falar assim. Eu fico observando. Começou a crescer, começa a falar, eu estou bem e tal. Estava aqui orando no culto do pastor Joel, deitava no chão, ora por mim, derrama óleo na cabeça. Queria tomar banho de óleo para ir para casa. Não, irmão, é só um pouquinho, é só um símbolo. Aí prosperou. Você está entendendo? Prosperou. Eu não preciso mais de igreja. Eu não preciso desse negócio de igreja. Eu fico só olhando. Aí vai andando, o monstrinho vai saindo. Tropeça, cai. Aí volta. Sabe, e aí que é legal, né? A misericórdia de Deus é tremenda, porque Deus pega essa pessoa, abraça e fala assim, volta para o normal, deixa de ser monstrinho. E Deus vai trabalhando. E a gente vai aprendendo com isso na nossa vida, querido, que as coisas mudam. Que hoje você pode estar lá em cima, amanhã você está lá embaixo. Mas não é isso. Não é isso. E que muitas vezes as portas não estão se abrindo na nossa vida por causa das atitudes que nós estamos tomando e as decisões que nós estamos tomando por orgulho. Pessoas humildes, querido, têm portas abertas. Pessoas humildes são mais agradáveis. Pessoas humildes riem mais de si mesmo. Erram mais com facilidade. Não ficam tão preocupados, entende? Porque alguma coisa deu errado. Eles dão risada, errou mesmo. A gente sabe que não é perfeito. Sabe que não é. Então a gente fala, está certo, não deu. Agora, você precisa entender que quando você começa a desenvolver um coração mais humilde, a sua humildade vai trazer recompensas que só Deus pode dar a você. Por que eu estou pregando sobre isso? Por isso, só por um motivo, só por uma razão. Olha bem para mim agora. Suas últimas decisões foram baseadas em orgulho ou na vontade de Deus? Tudo que eu falei até agora é só para dizer isso. Quantas vezes nós estamos tomando decisões que não têm absolutamente nada a ver com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, mas estamos fazendo porque o nosso orgulho e a nossa vaidade está falando mais alto. Eu vou dizer uma coisa para você que eu creio. Deus não tem compromisso nenhum com a sua vaidade, nem com o seu orgulho. Ele tem compromisso com você, com a graça dele na sua vida. Quantas vezes a gente está tomando uma decisão baseada no e se eu fizer isso, eu não vou ser feliz, não é justo, eu tenho que me preocupar em mim.
Eu tenho que pensar na minha alegria. E você só está pensando, na verdade, em outras palavras, você está dizendo que você está adorando você mesmo, ao invés de adorar a Deus. Porque a Bíblia diz que você não vive mais, quem vive em você é Cristo Jesus. E às vezes a gente tem que engolir o orgulho mesmo. Tem que engolir. Eu me lembro uma vez, trabalhando na empresa que eu trabalhava lá, muitos anos atrás, o meu chefe, ele foi almoçar no restaurante que eu almoçava e a gente vendia palmito, essas coisas, e ele levou uma lata de palmito e ele comeu a lata inteira e deixou um palmito para mim. E quando eu cheguei, a dona do restaurante, que me conhecia, foi um absurdo, um absurdo. Eu falei, o que é um absurdo, Marli? É um absurdo, é um absurdo. E eu disse, mas qual é o problema? Ele veio aqui comer, comeu a lata inteira e mandou te dar um palmito. Eu falei para ele, se você quisesse palmito, eu te dava a lata inteira. Eu falei, cadê o meu palmito? Eu não estou preocupado com isso, quero comer o meu palmito. Ele está aí? Ela falou assim, não, mas você está de brincadeira. Não, quero comer. Mas você vai comer, você vai ter que... Vou comer o meu palmito. E comi o palmito. Voltei e falei, obrigado pelo palmito. Estava da hora. Mas por quê? Porque se você não aprende de vez em quando a engolir um pouco seu orgulho, querido, a recompensa não chega. Algum tempo depois, eu fui convidado por ele para ser sócio dele e ganhei 25% da empresa, muito mais que um palmito, né? Você precisa entender, às vezes você está perdendo as recompensas de Deus, porque é hora de você ficar quieto e você está falando. Era hora de você ouvir, você está brigando. Era hora de você esperar a pessoa se acalmar e você quer ter razão. Nas discussões você nunca pode perder. Às vezes você está errado, mas você nunca pode dizer que errou. E aí vem no meu coração que muitas decisões que as pessoas estão tomando dentro da igreja hoje não está debaixo da sabedoria de Deus, está embaixo do orgulho. Eu tenho que fazer, está todo mundo fazendo, então quer dizer que você quer ser igual a todo mundo, mas você não é igual a todo mundo. Se nós não sujeitarmos o nosso eu, e essa é uma característica de quem quer buscar humildade, é você matar o seu eu. Em alguns momentos o relacionamento vai dar certo quando você matar o seu eu. E você disser, tá bom, vamos fazer um pouco o que você quer. Sua família vai prosperar e vai ter riquezas quando você aprender que em qualquer lugar, em qualquer trabalho que você tiver, vai ter alguém pisando em você, e vai ter alguém muitas vezes, querido, querendo humilhar você, mas isso não importa, porque você tem um Deus que julga a tua causa, e a recompensa vem, e se não vem dessa pessoa, se não vem dessa igreja, não vem desse trabalho, não vem dessa empresa, vem da glória de Deus para a tua vida, meu irmão, a recompensa vem. Mas às vezes a gente atrapalha tudo. Era só ficar quietinho, só receber. Aí você começou a discutir, começou a brigar, quis ter razão. Eu me lembro uma vez que eu levei um rapaz para almoçar, e eu queria falar algumas coisas com ele, e eu disse, eu queria falar com você sobre isso. Ele disse, não, isso eu já sei. Eu falei, tá bom. Passou mais 10 minutinhos, tentei falar de outro assunto que eu queria falar. Ele disse, isso eu já sei. Mais 5 minutos, tentei falar de outro assunto. Ele disse, não, isso eu resolvo, isso eu conheço. O que você faz, querido? O que você faz? Não fala mais nada, porque a porta se fechou. Não está aberto. Deus tem coisas grandes para você, querido. E nós precisamos entender que o orgulhoso não cresce. O único jeito do orgulhoso crescer é empurrando os outros para baixo, diminuindo os outros. Mas o humilde, ele cresce, porque ele aprende com os outros, porque ele sabe que não sabe tudo. Porque ele escuta e vê o melhor que os outros têm, porque ele sabe que nem todo mundo sabe fazer tudo. Mas ele consegue aprender com aquilo que o outro faz melhor. E às vezes o nosso coração está tão fechado que a gente não consegue perceber que não tem problema nenhum de reconhecer que você não é bom numa coisa e que você é muito bom em outra. Uma das coisas que eu aprendi na minha liderança é que se nós quisermos crescer, nós vamos ter pessoas boas em áreas que eu não sou bom.
porque essas pessoas vão fazer eu crescer. Se eu quiser ser bom em tudo, a igreja não vai crescer. Entende isso? Você precisa entender que sua vida cresce quando você é humilde para andar com pessoas que estão acima de você. E não há vergonha nenhuma delas estarem acima de você em alguma área. Não há vergonha nenhuma em você reconhecer em alguns momentos da sua vida que você errou. Porque o pior é que você não reconhece e vai errar de novo. Mas é muito melhor quando você para e fala assim, espera um pouquinho, eu preciso aprender com isso. E às vezes você vai aprender com pessoas que estão acima de você. E por isso que o humilde cresce. E Deus tem um negócio com essa igreja aqui, que Ele vai fazer muita gente crescer. Eu creio nisso, querido. Mas o caminho para crescer é nós abaixar nosso coração e ouvirmos. Há muita coisa que eu não vou poder ensinar, nem aquele irmão, mas aquele outro sabe, aquele outro pode ensinar. E se nós tivermos um coração humilde, entre nós, o crescimento espiritual vai ser gerado nesse lugar, e coisas extraordinárias Deus vai gerando no lugar onde há humildade no coração, querido, porque o orgulho precede a queda. E aí eu volto na minha história dos primos. Deus vai lá e te coloca um pouquinho num cargo, te coloca numa autoridade, te coloca no ministério, e o monstrinho começa a aparecer. E aí você não entende por que o ministério não dá certo, não entende por quê? Porque você não escuta, porque você não participa, porque você acha que está superior a todo mundo. Eu quero fazer uma pergunta: nós somos seguidores de quem? Diga aí. Nós somos seguidores de Jesus. Amém? Então diga, nós somos seguidores de Jesus. Você segue Jesus. E como é que é Jesus, querido? Manso, humilde, cheio de glória, mas cheio de humildade. Um dos exemplos que eu tenho no meu coração sobre a humildade de Jesus é quando Jesus está na última ceia dele. Lembram disso? Eu imagino o cenáculo, os apóstolos reunidos para ter a ceia, a última ceia. Todo mundo ali meio apreensivo. Eu acredito que o clima no ar era um clima meio pesado, não é? Jesus estava contando o que ia acontecer, não é verdade? Todo mundo olhando o que vai acontecer, quem vai trair, como é que é, o que vai... Jesus falando da morte dele, falando de assuntos pesados, e de repente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se envolve numa toalha, pega uma bacia com água, imagine isso, e começa a lavar o seu pé. Começa a lavar os seus pés. Começa a olhar para você e dizer, olha, assim como eu fiz a você, você vai fazer aos outros. Se você me chama de mestre e eu lavo os seus pés, você vai lavar os pés dos seus irmãos. E ali ele está fazendo uma pregação prática. Ele não está dizendo só, tenha um coração humilde, tenha um coração de servo. Ele está dizendo, faça e seja meu seguidor. E se você quer ser o meu seguidor, lave os pés do seu irmão. Quantos problemas podem ser evitados na nossa vida se o nosso coração for um coração de servo? Quantos problemas podem ser evitados na nossa vida se, ao invés de você brigar tanto com a sua família, com o seu irmão, com o seu primo, você simplesmente lavasse os pés dele? Mas eu sei o que você está dizendo. Eu imagino as objeções que vêm na nossa mente. Uma delas é que se nós fizermos isso, nós vamos ser bobo. E eu não quero ser bobo de ninguém, não é? Eu não posso perdoar essa pessoa porque ela vai fazer isso de novo. Mas não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando, querido, que quando você se submete à autoridade de Deus e coloca o seu coração como um coração de servo, a tua humildade trará riqueza, honra e vida para você. E aí a gente tem um conflito. Eu acredito nas minhas objeções ou eu acredito na palavra de Deus? Tome uma decisão. Não dá para ter tudo. A gente quer ter tudo. Eu quero ter tudo. Quero ter os dois. Não dá.
Ou você submete a palavra de Deus e experimenta as riquezas que Ele tem para você, ou você continua com seu coração duro, brigando por coisas que não valem a pena, quando era o mais fácil, era dizer, vamos resolver isso. Talvez só o que você precisasse dizer é, me perdoa. E você não conseguiu dizer. Eu entendo que Jesus pega aquele momento, e Ele lava os pés dos discípulos, e Ele nos ensina que as nossas decisões, as nossas escolhas, os caminhos que nós vamos tomar, não são mais baseados no nosso orgulho, nem na nossa vaidade, mas nos submetemos à autoridade de Deus, querido. Ser cristão é isso. É você se submeter à autoridade de Deus. Não adianta você dizer para mim que você é ou que eu sou cristão, mas que jamais a gente se submete à autoridade de Deus. Não adianta. Ser cristão é isso. O mundo está dizendo que é assim, mas meu Deus diz que a humildade é melhor que o orgulho. E aí você começa a analisar problemas que você enfrentou, ministérios que você abandonou, empresa que você perdeu, simplesmente porque você não estava disposto a lavar o pé de alguém. Ou melhor, engolir o seu orgulho. Mas sabe o que eu creio? Eu creio que Deus chega para nós e começa a nos ensinar que essas coisas não valem a pena ficar brigando por isso. O que vale a pena, querida, é você ter paz. Muitas vezes as pessoas podem até tentar humilhar você. Isso é interessante. Porque, escute, eu disse para você que ser humilde não é viver em humilhação. Mas muitas vezes a sua humildade vai ser provada quando alguém te humilhar. Ah, você não entendeu. Gente, como eu estou pregando bem hoje, né? Estou um pouco orgulhoso, eu acho. Escute, quando você é provado, é uma brincadeira, quando você é provado e alguém te humilha, estou falando sério, alguém te humilha, não é qualquer coisinha. Você já foi humilhado? É nessa hora que teu orgulho levanta e você começa a virar um monstrinho e falar com quem que você pensa que você está falando. Mas era nessa hora que você tinha que ficar em paz e dizer amém, amém, amém. Vá com Deus, que Deus te leve. Na verdade eu queria dizer a outra parte, mas como eu sou cristão não vou dizer. Só amém tá bom, né? Deus te guie, te guarde, te leve, vai em paz. E que o... Amém. Por quê? Porque é aí que seu coração, seu eu está sendo provado. É nessa hora. A gente pode ser mais simples. Pode rir mais. Eu já contei para vocês uma vez que a Luciana estava aqui escovando o dente dela, e eu estava escovando o meu dente aqui, aí ela estava ali, eu aqui, e ela começou a falar, eu comecei a falar, e de repente, não sei porquê, nós começamos a brigar, e ela olhou para mim e falou assim, nossa, você está parecendo um velho gagá. Irmão, os monstrinhos, né? E daqui a pouco eu olho para ela, e ela aqui, e eu, mas sabe como acabou? Rindo, porque a gente está ficando velho mesmo, não tá? Casei com 22 anos, 21, olha, errei. Você entende isso, meu irmão? Às vezes é só dar uma risada, é ligar para aquela pessoa e... Eu já contei para vocês também, terminando, que às vezes a pessoa começa a falar aquela monte de coisa, e ela vai irritando a gente, dando aquela monte de... Aí você, simplesmente você fala, continua. Porque você precisa entender que quanto mais ela precisa falar para você, é que às vezes ela se sente diminuído diante de você. Então ela precisa se exaltar. Deixa ela falar. Irrita. Tenha paciência. Tenha paz no seu coração. Por quê? Porque os humildes têm recompensa. Então quando alguém começa a pisar em você, você começa a dizer, os humildes têm recompensa. Mas vem rápido essa recompensa, senão eu não vou aguentar.
Quantas bênçãos nós estamos perdendo por causa do nosso orgulho? Simplesmente porque a gente não pode ficar quieto, fazer uma cara de paisagem. Quantos empregos, quantas oportunidades, quantos relacionamentos, quantas decisões erradas. O Espírito Santo fala no meu coração aqui, querido, que você tenha sabedoria, que tome as decisões debaixo da vontade de Deus, não debaixo do seu orgulho. Você recebe essa palavra hoje? Quero desafiar agora só os humildes ficarem de pé. Senta que eu vou pregar de novo. Nós vivemos embaixo de uma sociedade orgulhosa. Vocês conhecem a história de Santo Antão? Quem conhece a história de Santo Antão aqui? Só tem uma pessoa. Santo Antão foi um santo da Igreja Católica que durante 100 anos foi, diz a história lá, né? É lenda, né? Foi tentado pelo diabo, mais ou menos como eu fiz com vocês agora aqui. Todo dia o diabo ia lá na caverna, ele virou um ermitão, ficou escondido. Todo dia o diabo ia lá e oferecia uma tentação para ele. Uma hora era uma pessoa, uma hora era uma situação, era uma... Vamos dar um exemplo, era uma mulher, era uma comida, era estava fazendo jejum, quebrava o jejum, e tudo isso ia acontecendo. Depois de 100 anos, o inimigo olhou e falou: olha, eu desisto, você venceu, não caiu em nada, e eu vou embora, e vou parar de tentar você. Então Santo Antão levantou da caverna e falou assim: agora eu sou um santo. E o diabo disse: voltei. É mais ou menos assim que a gente é, querido. Amém?